Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Muito bem. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Alisson. Muito obrigado pela presença. Aproveito para confirmar minha gratidão pela presença de vocês ontem, né? Aquele momento significativo na nossa vida. Já chorei bastante, não vou chorar mais não. Bom, né? Tá bom. Né? Desmancharam até o cabelo. Não, ontem o padre foi... Ele gosta. foi pirraceta. Tinha um famoso ontem na missa, o pessoal reuniu para tirar foto, não consegui tirar foto com ele. Quem? Um famoso estava lá. Formaram uma fila para tirar foto. Não consegui tirar. Tinha mais, como é que é? Tinha mais gente lá do que na fila para beijar o senhor morto. Olha a heresia, olha a heresia. Bom, gente, começamos a semana passada a falar sobre o Evangelho de Marcos, né? O segundo evangelho dentro da sequência na Bíblia. E, como nós já falamos anteriormente, né? Nós vamos estudar a base do Evangelho de Marcos, através da sua estrutura e procurando responder aquelas perguntinhas, né? Quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, aonde escreveu, né? Para tentar para situar na questão. Deixa eu só dar uma voltadinha aqui. Aqui, né? Esse Marcos, né? Mencionado 8 vezes no Novo Testamento, ele é identificado como João Marcos, nós falamos, né? Tem hora que ele é João Marcos, tem hora que ele é Marcos, tem hora que ele é João, né? É porque, na verdade, ele possuía essa dupla identidade, né? O João é hebraico, né? Aramaico, é o Yohanan, né? E Marcos é o nome dele, né? Latino, o nome grego, né? Então, ali nós vimos, né, que ele é identificado como João Marcos, originário de Jerusalém. Quando Pedro, né, sai da prisão, ele vai se recolher na casa da mãe de Marcos, né? Depois ele fala dele como se fosse João Marcos. Mais algumas vezes, né, ele é chamado de Marcos em Atos 15:37, 15:39, e João, né, apenas João, em Atos 13, versículo de 5 a 13. Essa duplicidade, né, que nós acabamos de falar, era comum naquela época, entre os judeus. O nome hebraico dele, Yohanan, e o outro era latino, helenizado. Helenismo e grego, né, é a mesma coisa, é sinônimo. Então, o nome grego ou helênico é Marcos ou Marcos. Tá? Esse é o nosso evangelista. Falamos sobre isso também, que outras vezes em que ele é citado, né, no Novo Testamento, Colossenses 4:10, Filemão 24. Por que Filemão 24 não tem vírgula, não tem nada? Se todo mundo tem vírgula, tem traço, ponto. Agora é a hora de ver quem vai ser meu substituto. Capítulo único não tem versículo. Então, se é um capítulo só, desnecessário colocar 1,24, né? Versículo 24 do capítulo 1, porque é único. Boa noite. Então, em Filemão 24, segunda de Timóteo, né? A gente chegou, inclusive, a abordar algumas dessas passagens. Então, esse é Marcos que escreveu o seu evangelho.
para quem? Né? Para os pagãos. Destaque. Tem que aumentar um pouco isso aqui. Aqui, ele não foi um dos 12 apóstolos, né? Dos 4 evangelistas, quem foi apóstolo? Mateus e João. Lucas não. São dois apóstolos, né? E 2 não apóstolos. Então, Marcos e Lucas, né, não pertenciam ao grupo dos 12. João e Mateus eram do grupo. Ele foi companheiro de Paulo no começo da sua primeira viagem missionária, capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos. Vejam aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 5. Então diz aí, no versículo 5, 4 aí, os 2 apóstolos em Chipre, enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Então, está registrado, né, que esse João Marcos estava presente na primeira viagem de São Paulo. Ainda nesse capítulo 13, né, no versículo 13, quando Paulo chega na Antioquia da Psídia, vocês lembram que tem uma outra Antioquia, né? São 2 cidades com o mesmo nome. Essa aqui é a Antioquia da Psídia, que fica no centro da Ásia, né? E tem a Antioquia da Síria, que fica no litoral do Mar Mediterrâneo, né? Eu já mostrei isso várias vezes para vocês, né? É importante a gente ter essa localização para saber, né, como é que está caminhando. Então diz aí, Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, donde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Psídia. Então, ele chegou lá, né, na Panfilha, e ele arremeteu, né, voltou para a sua terra. Isso vai ter uma repercussão, né? Se a gente pegar capítulo 14 aí dos Atos dos Apóstolos, 14, não, acho que tem que ir mais um pouco à frente. Capítulo 15, versículo 36. A segunda viagem de Paulo com Silas. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João. Quem é João? É o Marcos, é aquele que abandonou a comitiva. João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles na Panfilha e não os havia acompanhado no ministério. Então, Paulo
é jogo duro, né? Então, né? Bem clarinho, né? Paulo é daquele, né, daquele time que eu venho montando. Ou nós ou nós deixa de né? Então, aqui que fica claudicando, fica, né, vou, não vou, não vou, não. Michou na primeira, tá fora. Né? Não tem segunda época. E é interessante, né, que em princípio fica essa sensação de litígio, né, de que houve ali uma desarmonia, que de repente teria, né, rompido os laços. Mas não é bem assim, eu já mostrei para vocês. Pegue aí segunda carta de Timóteo. Segunda carta de Timóteo. Nós já vimos esse trecho em alguma oportunidade, mas vamos ver de novo. Segunda carta a Timóteo, que é o testamento. A primeira carta que São Paulo escreveu foi a carta aos Tessalonicenses. E a última carta que ele escreveu foi essa aqui. É a carta, né, do adeus. Capítulo 4, versículo 9. Inclusive, da outra vez, quem leu aqui foi a Larinha que leu esse pedaço. Né? Então tá aqui, ó. Procura vir, ele está preso. Ele está preso. Segunda de Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Página 1500, se não roubaram a página. Quanto? 1524. 1500. Ah, já achei. Olha, já achou. Então tá aí. Paulo está preso e está mandando um recado lá, ele está se despedindo, né? E está mandando um recado para a sua comunidade. Procura vir ter comigo o quanto antes. Demas me abandonou por amor das coisas do século presente. Pelo mundo, né? Trocou pelo mundo. E foi para Tessalônica. Tessalônica Crescente para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é bem útil para o ministério. Então veja que, embora tivesse surgido ali uma rusga, né, mas ela não é causa suficiente para um rompimento. Né? Ele reconhece que ele tem capacidade, né? Ele vai ser útil para mim no ministério. Praticamente é a mesma coisa que Deus fala com relação a Paulo quando ele cai do cavalo, né? Fala, não, traz ele aqui porque ele vai ser o anunciador da boa nova aos pagãos, né? Aos gentios. Então ele está chamando Marcos, né, para estar com ele. Quem vai lá convocar Paulo é Barnabé? Não. Quando Paulo estava cego ainda na... Ananias. Depois Barnabé entra na jogada, mas por uma outra... Ele era novo, né? Ele era bem novo. Não menciona a idade dele, mas não demonstra ser um ancião. Né? Então, Marcos foi companheiro de Paulo no começo da sua primeira viagem e ele, liturgicamente, né, na igreja, foi celebrado dia 25 de abril. Tá bom? Exatamente. Algumas curiosidades, né? Segundo uma antiga tradição, Marcos teria se deslocado para o Egito após a morte e a ascensão de Jesus, quando há, né, a debandada dos seguidores. Ele teria ido para o Egito, onde fundou a igreja de Alexandria. Uma outra tradição antiga também, né, assegura que ele morreu mártir num pequeno povoado próximo da Alexandria, ali no norte do Egito. Né? E depois de algum tempo, tempos passados, essa é a Basílica de São Marcos, em Veneza. No ano 825,
os seus restos mortais foram trasladados com toda a devoção para Alexandria, né, da Alexandria para Veneza, para a Itália, que o adotou como padroeiro e mais tarde edificou a monumental basílica a ele dedicada. É interessante que no período da cheia, né, isso aí fica tudo alagado. Né? O senhor está ali, sua casa mulher em cinza? Cinza? Bem no comecinho aqui, ó. Não, eu estou lá atrás. Eu estou quase na porta, estou quase entrando. Estou quase entrando. Aí, olha aí, quando enche. Para chegar na Basílica, você tem que ir equipado. Tem degrau para poder. Ah, sim. Em cima não entra água, né? Ah, lá tem a elevação, né? Dentro da cota costumeira, né? Já que só se houver um desequilíbrio no volume da água, aí pode causar algum distúrbio. Quem permanecer até o final do estudo vai ganhar uma viagem para lá. Só continuei E na vai, cheia também. e vai com o bote salva-vidas junto. Época da cheia. Quem foi o seguidor, o destinatário de Marcos? Seguidor, não sei. Os destinatários. Ah, Para quem que ele o escreveu? Marcos levou a palavra? Isso. Para os leigos, né? Aí, viu? Aí, pronto. Pagãos. A passagem é dele. Marcos teve como destinatários não os judeus, como foi o caso de Mateus, escreveu para os judeus que se converteram ao cristianismo. Ele foi, né, ele dirigiu a sua mensagem para os pagãos convertidos ao cristianismo. Né? Porque se vocês, voltando na liturgia de ontem, né, peguem Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Engraçado que ontem o garoto lá, o menino que fez a primeira leitura, né? O Alexandre. Não, ele capricha, ele se prepara, ele é muito zeloso. Mas assim, hoje estava pensando, né? Toda vez que essa leitura é proclamada, alguém vem perguntar para mim, né? É medos ou medos, né? Os que não vêm perguntar normalmente falam medos, né? É medos, né? Não é medos porque é o povo da região da Média, né? Então são os medos. Então o certo é esse aí, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Quero dizer aqui o seguinte, capítulo 2, versículo 9, é a vinda do Espírito Santo, né? Sobre os apóstolos. E aí a Bíblia fala, né? Quem estava presente em Jerusalém, né, naquele dia? Aí tem partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas de Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes ouviram, né, publicar em nossas línguas. Então, esses aqui, né, tudo pagão, né, que habitava essas regiões, se converteram por causa da pregação de Pedro. Né? Naquele dia, mais de 3.000 pessoas foram, né, assumiram o cristianismo. E aí, então, é para esse povo que Marcos vai dirigir a mensagem. E a gente vai perceber que o conteúdo, né, eu já mostrei isso para vocês aqui, os paralelos, né, quando a gente coloca os livros sinóticos, que eles têm praticamente um mesmo conteúdo, organizado cada qual ao seu modo e ao seu destinatário. Mateus, como nós falamos, compilou o seu conteúdo em 5 livrinhos para fazer as referências ao Antigo Testamento, Moisés, tudo aquilo que a gente já percorreu. E agora Marcos vai escrever para os pagãos, e aquilo que eu disse a semana passada, qual era o objetivo dele? Qual era o propósito? Qual era o pretexto dele
para escrever o seu evangelho. Capítulo 1, versículo 1, a início da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi isso que nós vimos? Ou seja, ele já coloca, desde a entrada do seu livro, né, o objetivo. O que ele quer mostrar? Ele quer mostrar que aquele Jesus que o judeu, né, não aceitava como Deus, né, ele é Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Mostrei para vocês também que lá no capítulo 15, na cruz, né, depois que Jesus sucumbiu na cruz, o soldado romano pagão vai olhar para ele e vai dizer o quê? Eis que esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus, né? Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, ele abre o seu texto com essa afirmativa, né? Início da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, e praticamente finaliza com essa observação, que ela consta também nos outros evangelistas, né? Relato do soldado? Do soldado. Mas aqui, né, o objetivo dele é outro, né? É mostrar. Tem uma teia de aranha, eu estou ficando velho, estou juntando teia de aranha. Nossa Senhora, viu? Cara, é chamar o padre aqui para arrumar meu cabelo. Então, é em busca, né, dessa mensagem, dessa revelação, que Marcos organiza o seu texto. Tudo bem? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Como é que a gente pode comprovar essa afirmação que ele escreveu para pagãos? Bem objetivamente, ele faz isso. Ele traduz vocábulos, né, palavras, termos aramaicos para, né, o entendimento dos pagãos, que nem todos falavam o hebraico. Então, porque se ele escrever, por exemplo, se eu escrevo uma carta em grego para uma pessoa que não sabe grego, qual é o efeito dessa carta? Nenhum. Não alcança o objetivo. Se nós não estamos falando, seguindo o mesmo símbolo, né? o mesmo alfabeto, não vai alcançar o objetivo. Então, vamos lá. Capítulo 3, versículo 17. Abraão aí. Marcos, capítulo 3, versículo 17. A escolha dos apóstolos. Acharam? Para a página capítulo 3, versículo 17. A escolha dos apóstolos, né? Então ele diz assim, no versículo 16: escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. A palavra, né, escrita lá em hebraico, Boanerges, filho do trovão. No capítulo 5, versículo 41. Destacando essa característica, né? Ele vai traduzir, ele vai botar no Google Tradutor, né? Isso aí é isso. Capítulo 5, versículo 41. Segurou a mão da menina e disse-lhe, Talita cum, que quer dizer, menina, ordeno-te, levanta-te. Ressuscita, fica viva. O outro lá, 7, de 11 a 34. Vamos pegar aqui, dentro desse contexto, né?
versículo 24. Acharam aí? Você quer ler, Jorge? A filha da mulher Ciro Fenícia. E levantando-se daí, Jesus foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu ficar despercebido. Uma mulher tinha uma filha possuída por um espírito impuro. Logo que ouviu falar de Jesus, veio e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, nascida na Fenícia da Síria. Ela pediu que Jesus expulsasse de sua filha o demônio. Jesus dizia: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela lhe respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Jesus lhe disse: por causa do que você falou, vá, o demônio saiu de sua filha. E quando ela voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama e o demônio tinha ido embora. Então, ele, né, coloca aí os termos, né, o cachorrinho, né? Porque, por que ele usa essa expressão, né, essa palavra? Porque entre os animais, né, havia um catálogo de animal puro, animal impuro, e o porco, o cachorro, né, eram animais execráveis, né? Não tinha, Cachorro também? o cachorro, o porco, né? Pensei que era só o povo. É o cachorro também. Depois podemos pegar aí o capítulo 10, versículo 46. Capítulo 10, versículo 46. Cura do cego, né? É. Essa é excelente. Tânia, lê para nós aí o versículo 46 do capítulo 10. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentada à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, disse-lhes: coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a casa... Tá bom. Então aqui, né, é essa expressão, Jesus, filho de Davi, né, que ele acrescenta aí como explicação. Capítulo 14, versículo 36. Capítulo 14, Capítulo 14, versículo. versículo 36. Aí, pode começar. Dona Rita, lê a senhora aí, do 35 para baixo aí. Tem essa página? O Jorge tá curtindo. Isso será cobrado. Adiantando-se alguns passos, prostou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abá, ó Pai, suplicava ele, tudo te é possível. Afasta-te de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Aí tá bom. Então, o Abá, ele fala, ó Pai. Os evangelistas falam Abá e não tem, né, explicação. Eu não tenho ó pai, tem pai. Depois o capítulo 15, versículo 22, finalzinho aí do Evangelho de Marcos. Capítulo 15, versículo 22. Murilo, você, chamando você
pelo seu filho. Capítulo 15, versículo 21 e 22. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que ele levasse a cruz. Conduziram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Isso. Então, acho que já dá para fixar isso aí, né? Ele tinha esse zelo, essa preocupação de não colocar uma palavra, né, que não fosse do conhecimento deles, né, sem traduzir, sem dar o significado, né? Sim. É como para nós aqui na leitura da Bíblia, quando aparece um termo estranho, uma citação estranha, põe um asterisco e joga lá para baixo e explica. Isso é por causa disso, por causa disso. Então, Marcos teve esse zelo, né, esse cuidado. E aqui, então, Boanerges, né, Talita Cume, Corban, né, ele fala... O que é Corban mesmo? Corban é uma oferta que se destinava ao templo, né, que era lei. Está aqui, quer ver? Vamos lá, vamos ver aqui. Né? Capítulo... Capítulo 7, versículo 11. Isso. Ele diz assim... Lê aí, o João Miguel, a partir do versículo 6 para baixo. Jesus respondeu: Isaías bem profetizou a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos. Abandonando o mandamento de Deus, vocês se apegam à tradição dos homens. E ele dizia: Vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar a tradição de vocês. De fato, Moisés disse: Honre seu pai e sua mãe. E também, aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês dizem: Se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: Os bens que eu devia dar para você é corban, isso é, oferenda sagrada. Vocês não deixam essa pessoa fazer nada pelo pai ou pela mãe. Isso, tá bom. Então, o hipócrita, né, ele não ajudava os pais, porque ele dizia que o que ele tinha, ele ia entregar no templo, né? Era o dízimo, né, por exemplo, o corban. Mas, na verdade, ele nem ajudava o pai e nem servia a igreja. Então, por isso que ele, né, é chamado de hipócrita. Então, tem. Corban Com o tio e o outro com ele. é questão literária só, não altera o significado. Bartimeu, né, a partícula bar significa filho de. Simão, bar, Jonas. Simão, filho de Jonas, né, que é Pedro. Né. Abá, que significa papai, papaizinho. Gólgota, né, que significa lá o Calvário. Tudo bem? Então, grava isso. Falou. Uma curiosidade, que foi lida há pouco tempo, agora, da escolha dos profetas. Profeta não, dos Apóstolo. São 12. Mas não tem nada que diga que era 12 tribos, Sim. certo? Mas não tem nada dizendo que tinha um de cada tribo. Existe alguma coisa? Não tem nenhuma relação com isso. Entre os apóstolos, Isso. Vamos supor, cada apóstolo era de uma tribo. uma tribo. Que eram 12. não Porque, existe, inclusive, os dois eram irmãos, né? não existe nenhum... Então, eu só estou perguntando. Não, poderia fazer uma alusão, mas não é. O Jorge já matou ali, Não, né? isso daí eu- Tem duas duplas de irmãos, Simão e André, né? Pedro e André, João e Tiago. Eu Então estava pensando. aí já cai para Só 10. voltar lá atrás e falar para ele, ó, escolhe um de cada um. Podia ter uma referência Fazer a uma- uma descendência. Né? E mais para onde eles são enviados. Outra coisa, né, que Marcos faz, ele explica os costumes dos judeus. Né? Nós já vimos isso aqui em Mateus, né, porque fazendo uma comparação entre, veja aí, Marcos capítulo 7, versículo 3 e seguintes. Marcos
capítulo 7, versículo... Para transmitir a própria tradição. Achou aí, Alisson? Lê para nós aí, lê a partir do versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Faz favor. É, discussão sobre as tradições farisaicas. Isso. Reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém. Tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E, quando vêm da praça pública, não comem sem se purificar. E praticam muitas outras observâncias tradicionais, como lavar os copos, jarros, os vasos de metal e os leitos. Os fariseus e os escribas interrogaram-no: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Tá bom. Então, o que vocês devem observar nisso aí? Nessa narrativa, Marcos ele explica, né, primeiro ele explica quando ele diz isto é, mãos impuras, né, isto é, sem lavar, uma coisa natural. Aí depois ele vai acrescentar essa explicação onde ele diz, né, que aí a partir do versículo 3, né, os fariseus apegando-se à tradição e quando eles voltam do mercado não comem. Ele dá uma, né, uma expandida no significado. Vamos comparar isso aí com o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, que é a mesma coisa. Nós já fizemos isso quando passamos pelo Evangelho de Mateus, mas isso ajuda a gente a fixar. Capítulo 15. É o primeiro. Dona Maria, a senhora quer ler aí para nós? Capítulo 15, versículo 1 até eu pedir para parar. Tá. Então foram até Jesus alguns fariseus e doutores da lei, vindo de Jerusalém. Disseram: por que os teus discípulos desobedecem a tradições dos antepassados? De fato, eles não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus respondeu: Tá bom. Então veja bem, um versículo praticamente ele matou a charada, né? Ele falou, alguns fariseus, porque, né, transgride os seus discípulos a tradição, nem mesmo lava a mão. Ele não falou mais nada de lavar o copo, de lavar por fora, de não sei, conforme está lá no Evangelho de Marcos. Porque Mais detalhista, né? Marcos, porque esse costume, né, essa tradição, para o pagão não fazia sentido, né? Ele podia pensar que ele está lavando a mão simplesmente como um ato de higiene, né? Inclusive na Santa Missa, aquele momento que o padre, né, purifica as mãos, né, ele não está se lavando, ele está purificando as mãos, né? Não é simplesmente o ato de lavar as mãos. Para o judeu, lavar as mãos significa, né, alcançar a pureza não só física, né, mas da alma. Então tá aí, né? Outra coisa que a gente vê no Evangelho de Marcos, ele omite, esconde, né, passa batido naquilo que não seria claro para essa gente pouco familiarizada com o judaísmo. É o que nós estamos fazendo, essa comparação. E outra coisa que também chama a atenção no Evangelho de Marcos em relação ao que nós vimos no Evangelho de Mateus, que lá em Mateus ele abusava, né, das citações do Antigo Testamento. Nós vimos que em número, né, numa quantia aproximada de 140 citações dentro do Evangelho de Mateus. Marcos não vai por essa área porque os seus destinatários não tinham noção nenhuma da Torá, da lei, dos profetas, nada, né? Eles tinham uma outra, eles estão agora que eles estão vindo, né, para essa doutrina. Então, ele usa muito pouco esse recurso. Tem, né, tem algumas citações, mas quando tem, ele sempre vai, né, tomar o cuidado de buscar um esclarecimento aí. Beleza? Seguindo.
aqui é uma redundância, né? Omitiu, suprimiu, abandonou o que pudesse causar mal entendido aos pagãos, né? Muito cuidado, né, ao escrever para não escandalizar os seus destinatários. Vamos lá. Mateus 10, 5. Pega aí. Mateus 10, 5. Aqui. Dona Maria, pode continuar lendo para nós aí, capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou esses 12, depois de instruí-los, dizendo: Não tomem o caminho dos gentios, e não entrem nas cidades samaritanas. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante a viagem, anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberão de graça. Deem de graça, não levem o ouro. Tá bom, tá bom. Então veja bem, né? Aí nos primeiros versículos, dizendo, para ir, não vão na direção dos gentios. O cara pega a carta, faz, depois ele vai dizer que vocês vão receber a graça. Mas a graça, então, não nos é destinada, porque nós somos gentios. Tá? Depois ele fala de novo, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? É o povo judeu. Né? O gentio aqui está excluído. Bom, vamos ver então o que Marcos fala disso aí para nós. Marcos 3. Dona Márcia, só quer ler para nós aí? Capítulo 3 do Evangelho de Marcos. A Bíblia da Ave Maria, 1324. É o capítulo 3, versículo 4. Então eles perguntam: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram. Não, perdão. É capítulo 3, versículo 14. É por isso que eu não... estou tentando achar aqui. Capítulo 3, versículo 14. Pode ler a partir do versículo 13. Eleições dos apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar, com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Tá bom. Então, não fala nada que não é para ir na direção, né, dos judeus somente, né, buscar em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel, que ele está colocando, né, amplamente. É para ir buscar quem se apresentar como, né, pretenso convertido. Então ele coloca aí, né? Em Marcos não se lê que os apóstolos em sua primeira missão tinham sido enviados apenas aos judeus. Mais uma passagem, Mateus 10, 17 a 19.
Mateus 10, 17. Deixa eu achar aqui. Ele diz assim: quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará o seu irmão, né? O pai o seu filho, os filhos levantar-se-ão. Eu acho que eu não peguei a passagem correta, porque não está fazendo sentido. Bom, mas vamos pular aquela. Aqui ele diz assim: o pai e o filho. Está aqui, ó. Eu vou continuar lendo aqui, do versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que volte o Filho do Homem. Não é essa a passagem aqui. Vocês me perdoem, mas eu acho que eu fiz a citação errada ali. Porque ele nem fala de todas as nações. Vamos ver ali o Mateus 15. Mateus 15, versículo 26. É a mesma passagem da Cananeia, né, da mulher cananeia. Capítulo 15, versículo 26. Ô Castro, lê para nós aí a partir do versículo 24. Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela, aproximando-se, prostrou-se diante dele e pôs-se a rogar: Senhor, socorre-me. Ele tornou a responder: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: Isso é verdade, sim. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como queres. E a partir daquele momento, sua filha ficou curada. Tá bom. Vamos lá no Marcos 7, versículo 27. Vamos ver se a gente encontra algum indício aqui. Capítulo 7, versículo 27. Lara, você quer ler para nós aí, a partir do versículo 24 para baixo? Em seguida, deixando aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém soubesse, mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo soube que ele estava ali. Entregou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: Deixe primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. Mas ela respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Jesus respondeu: Por que causa desta palavra, vai-te, e saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. Isso. Então, ele mostra que a salvação, né, não está destinada exclusivamente para os judeus, né, que também
os cachorrinhos, né, os pagãos, fazem jus, né, à salvação. Por último ali, Mateus 21. Na segunda linha lá, do Mateus e Marcos, a todas as nações, Mateus não fala todas as nações, mas em Marcos fala. Ah, sim. Olha, qual é o versículo lá? Eles vão ser capturados. É o 13, 9. Marcos 13, 9. 9 a 11. Marcos 13, de 9 a 11. Nossa, meu óculos está uma... Acho que juntou teia de aranha nele aqui. Capítulo 13, versículo 9. Diz assim: Cuidai de vós mesmos, sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas e comparecereis diante dos governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Isso aí, obrigado, Alisson. Era isso que estava faltando, né? Ele coloca genericamente, né? Não é só uma meia dúzia de gato pingado, né? Mas é a salvação. Como é que chama isso? Salvação universal, né? Isso. Para ficar mais bonito, universalidade da salvação. Universalidade. Né? Não, mas é a mesma coisa, eu estou só fazendo pirraça. Mateus 21. A última passagem ali, 21, 13. Você não quer ler não, né, Cieli? Não quer. Vamos lá. Eles disse: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em abrigo de ladrões. E foram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Ao ver os milagres que Jesus fazia, as crianças gritando no templo, hosana ao filho de Davi, os chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei ficaram indignados. Tá bom. Vamos lá no Marcos 11, 17, para fechar a conta. Parecendo Frei Gil. Oi? Parecendo Frei Gil. Capítulo 11, versículo 17. É a mesma coisa, né? Quando ele fala a todas as nações, ele diz aí assim, capítulo 11, versículo 15 aqui. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia, né, que ninguém transportasse algum objeto pelo templo e ensinava-lhes nesses termos: Não está porventura escrito, a minha casa chamar-se-á casa de oração para todas as nações? Em Mateus, né, ele não coloca essa expressão, todas as nações, porque, né, para eles lá é só eles, né, a salvação exclusiva, né, de judeu. Tudo bem, apesar dos trancos e barrancos, né, mas chegamos lá. Muito bem. O que vem pela frente agora? Hoje não tem pneu, não tem nada fazendo barulho, mas está lento. 3 perguntinhas. Quando? Onde? Por quê? Quando? Entre os anos 65 e 70. É aquilo que nós já falamos quando nós estudamos a introdução aos evangelhos, né? A data provável de que eles tinham surgido. Então, e Marcos, né, cronologicamente, como nós já aprendemos, ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Não vem assim na Bíblia, porque Mateus, né, se tornou o evangelho da evangelização, justamente
pelo conteúdo de referência ao Antigo Testamento, né? Ele apresentava uma doutrina, um conteúdo, né, alicerçado basicamente nas citações do Antigo Testamento. Então, por isso que ele ganhou essa prioridade, que se tornou, dentro da apresentação da Bíblia, o primeiro é Mateus, embora ele tenha sido escrito como segundo, né, depois de Marcos. Quando isso foi, né, nesse ano, o que é bastante provável é que ele tenha sido escrito depois da morte de Pedro, de quem Marcos era, né, colado, que nós vimos aí semana passada, né, a tal ponto de Pedro chamar ele de meu filho. E eu disse para vocês que, né, algumas referências literárias do estudo bíblico fala que o Evangelho de Marcos poderia muito bem ser chamado de o Evangelho segundo São Pedro, né, porque basicamente a estrutura do Evangelho de Marcos é muito semelhante à pregação de Pedro, né, contido nos Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então, né, todos nós sabemos que ele foi flagelado e morto, né, de cabeça para baixo, pregado na cruz de cabeça para baixo. Porque ele não se achava digno de ser crucificado como Cristo foi, né? Ele pediu. Ele pediu. Tiago também. Tiago? Em X, né? André em X. Né? Tem um filme muito interessante, né? Só que é difícil de achar. Covardes. Né? Ele come... Não vou dar spoiler, não. Covardes. Covardes Dominum. Aonde vai, Senhor? O filme começa, né? Uma cena, a saída de Roma, e Jesus está saindo, né? Tá voltando para Jerusalém, e na porta, né, estavam lá alguns dos apóstolos, inclusive Pedro, né? Aí disse que ele teria perguntado, Covardes Domini, né? Para onde vai, Senhor? Ele vai dizer, eu vou voltar para morrer porque vocês estão fugindo, né? Aí, aquele tapa na cara. Aí Pedro volta, né, e se torna um evangelizador de primeira categoria. Se vocês acharem, né, deve ter nesse negócio de, como é que chama? YouTube. Deve estar lá, né, porque é coisa antiga. Você deve ser filho de Primeira 1960, 1950. Na minha idade. Deve ter por aí. Covardes Dominum. Quo. K-U-O. Como é que é? Q-U-O-V-A-D-I-S, separado, né? Covardes. Tem na Prime Video para aluguel. Na Apple e na Google Play. Aí, viu? Ó, rapidíssimo. Coloca pra nós depois no grupo, que é muito difícil. Q-U-O-V-A-D-I-S. Covarde. Se você botar Q-U-O, já vai aparecer um monte de coisa com essas iniciais. Aonde que foi escrito? Provavelmente em Roma. Né? 71? 51? É eu. Eu sou de 51, então... Eu do lançamento desse filme, senhor. O filme estava sendo lançado e eu estava nascendo. Esse ano o Palmeiras ganhou o Mundial. Eu acho que eu tenho esse filme em DVD. Isso é velho, né? Então tá aí, anota aí. Onde foi escrito? Em Roma. Né? A Roma Antiga. O que mais? Que nós... O Marcos escreveu para os pagãos. Para os pagãos, ele não vai esquecer. O objetivo, o pretexto é para mostrar quem é Jesus e o que é ser discípulo de Jesus. E ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, início da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele quer mostrar isso aí, né, para os pagãos convertidos ao cristianismo, para eles saberem o que é ser discípulo de Jesus, o que se exige, né, como é que a gente pode alcançar essa graça. E é interessante,
Aqui, ó, isso aqui que nós estamos falando. Princípio da Boa Nova, né? Ele toca logo de início. A primeira frase é o que ele pretende mostrar. Princípio da Boa Nova. E depois, né? Nós falamos hoje no início do encontro. No final, capítulo 15, versículo 39, o soldado romano, que era um pagão, né? Demonstra que ele já entendeu quem é Jesus. Verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Então, com isso, ele amarra as duas pontas do texto e o recheio é justamente, né, como que ele vai estruturar o livro diferente, bastante, totalmente diferente do Evangelho de Mateus, né? Cada um tem a sua impressão digital, né, própria de cada um. O conteúdo é o mesmo, mas a organização, a estruturação é própria de cada evangelista. Não era esse que chamava Longínquos? Como? Não era ele que chamava Longínquos? Ah, o soldado, né? É ele, é o São Longuinho. Não é o que enfia a lança? O Longinhos. É. Esse outro, o São Longuinho, é aquele que tem uma lanterna assim, que saiu. É. Eu não conheço direito a história dele. Então tá aí, esse homem era o Filho de Deus. E a importância e a atualidade desse evangelho. Por que ele traz para nós de importante? Primeiro, o evangelho de Marcos é a mais importante das fontes do sinótico. Nós estudamos isso, né? A partir do evangelho de Marcos que ocorre a derivação, né, a formatação do evangelho de Mateus e de Lucas, unido àquela fonte que, né, a Kvele, e a fonte individual, a fonte que cada um tinha. Nós vimos aí, né, eu mostrei para vocês, tem trecho do evangelho que foi só um, que só está num evangelista, o outro está em dois, o outro está em três. Então isso mostra, né, que havia uma fonte comum, né, pelo menos uma, né? Havia também a fonte que e a fonte individual, a fonte, né, o informante, né, o infiltrado lá, o informante. Então, por isso, né, por ser base, por ser referência, né, na construção dos outros evangelistas, ele é a mais importante fonte. O caráter, né, espontâneo, vivo, prático, popular, resumido, né, assim, é como se fosse, eu já disse isso aqui em outros momentos para vocês, Marcos é como se ele, assim como Lucas, né, se identifica como historiador, que narra, né, estende a narrativa, Marcos é objetivo, ele é um repórter, né, criando a manchete da capa do jornal, pá. Tanto é que, volto a dizer, ele só tem 16 capítulos. O conteúdo dele é bem condensado, mas muito, né, muito direto, muito objetivo. Ele não fica, né, como diz, cercando o Lourenço, né? Ele vai e fala com propriedade. Então, caráter espontâneo, objetivo, né? Não tem que ficar embrulhando. E ele, na sua estrutura, na estrutura do seu evangelho, né, ele tem esse propósito, né, de nos fazer sentir o mistério da pessoa de Jesus. Porque nós vamos ver no texto que em muitos momentos Jesus pede silêncio, né, não passa adiante. Quando ele faz algum acontecimento, o pessoal fica extasiado, ele fala, se afasta da cidade, não fala, não. Mas por que ele fica escondendo os fracassos? Por que ele não, né, ele não é Deus? Por que ele fica, né, assim, botando pano quente ali? Porque acontece o seguinte, havia, naquela época, né, uma expectativa ao Messias. E quando a gente estuda o messianismo, né, a gente vê que havia muita confusão. É só pegar capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, né? O eunuco da rainha da Etiópia, ele estava ali
que eu ia dizer? Capítulo 8, versículo. Capítulo 8, acho que é do versículo 1 em diante. Voltando. Saulo Ele tá- estava de acordo com a execução de Estevão. O capítulo 8 é esse? 8. 9, vê o 9. Respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Não, acho que... Saulo foi ao sumo sacerdote. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a minha Bíblia bisurada aqui. É 8:26, isso aí. 8:26. Pode ler a palavra, por gentileza. Não, é só chamar a atenção aqui o seguinte, né, que ele diz assim, que ele fala, né, a conversão do ministro da Etiópia, que ele está lendo, mas ele não está entendendo. Né? Por quê? O que ele está lendo se refere ao Messias. E havia, né, um conflito de ideias. O pensamento mais comum, né, mais frequente, mais numeroso, era de que o Messias seria, né, viria ele, né, como um grande general, comandando um exército, né, numeroso, com muitas pompas, né, com muito luxo, enfim, algo assim exuberante. Né? E, na verdade, né, aquele que estava ali, como Jesus se dizendo o Messias, comia com os pobres, né, andava junto com a velharada, com as crianças, com a mulher, entrava com... Então, isso aí, vamos dizer, né, bugou a cabeça do povo. Né, bugou a cabeça. João pensava assim, né? Pensava. Chamando de filho de trovão. Por isso que João, o evangelista, quando ele escreve, né, ele usa muito o eu sou. Né? Jesus fala, eu sou. Né? E ele vai dizer, eu não sou. Né? Ou seja, eu, não sou eu. Logo ali no capítulo 1, versículo 19 em diante, né, quando ele é interrogado, ele fala, eu não sou. Né? Depois ele vai, né, dentro do evangelho que ele escreve, ele vai usar a expressão eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Né? Jesus é o eu sou. É aquilo que já entendeu que é a lógica invertida, né? A do mundo e a de Jesus. Exatamente. Então, por causa disso, né, por causa dessa questão do messianismo, Jesus falava, não fala nada que é para não criar mais confusão na cabeça desse povo. Então, evita, sai, passa por fora da cidade, evita, né, passar para não criar mais confusão. Porque chegavam a pensar que o Messias fosse o próprio povo de Israel. Não uma única pessoa, mas o povo. Né? A nação seria, né, o povo messiânico. Mas, né, por isso que Jesus encara grandes dificuldades numa luta ferrenha contra os fariseus, né, as autoridades, os doutores da lei, porque eles tinham essa noção, Eles pregaram isso para o povo. Muito, né? Trouxeram isso aí. Entenderam, então? Né? Por que ele é o mistério? E isso tudo, Marcos vai organizar, né, o ensinamento sobre Jesus através de uma caminhada catequética. Em cima dessa ideia que ele elaborou, que ele vai estruturar o evangelho dele. De uma maneira muito simples, né? Bem em relação a Mateus, né? Que 5 livrinhos, discurso, narrativa, isso, aquilo, aquela outra, né? Aborreci vocês com esse conteúdo, né? Agora não, o Evangelho de Marcos é uma coisa mais light, né? Mais suave e mais palatável. Né? Aonde que isso está? Que horas são, gente? 15? Tá bom. Catequese de Jesus e com Jesus. A estrutura. Só isso. Né? O prólogo, o que é o prólogo? A introdução. Pró, né, o que vem antes, logos, palavra. Palavras que antecedem o início da narrativa. 13 versículos. O conteúdo do prólogo, e depois né, o livro ele divide em 2 partes. Quantos capítulos tem o Evangelho? 16. Né? Ele divide no capítulo 8, do 1 até o 8 é uma coisa,
do 8, do 10 em diante é o fecho da história. Que nós vamos ver, né? O que ele faz é o seguinte, ele coloca Jesus numa situação que justamente, né, os seus seguidores tinham muita dificuldade, né, para entender que Jesus se apresentando daquela forma, né, simples, desapegado, despojado, que ele fosse, né, o Filho de Deus. Então ele vai elaborar uma catequese, aonde Marcos, né, mostra através dos milagres, né, na primeira parte e das instruções na segunda parte, falando, né, que verdadeiramente, né, como o soldado romano disse lá no fim, verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Então a estrutura é bem mais plástica, né? Uma introdução breve e depois uma divisão em duas metades. Na primeira metade nós vamos ter uma fartura de milagres, de acontecimentos, de prodígios, porque Marcos quer exatamente com essa avalanche de milagres, né, de feitos extraordinários, impactar os pagãos, os novos cristãos, né? Olha o que ele faz, olha o que ele faz. É um milagre atrás do outro, são vários milagres. E poucos discursos, né? Ele quer mostrar mais com ação do que com discurso, né? Onde Mateus, né, esbanja palavreado lá nos seus livrinhos, ele aqui vai ser, pela sua característica de repórter, né, objetivo, ele vai, né, prensar isso e colocar nesses dois bloquinhos, primeira parte, segunda parte. Perfeito? Então vamos ver aqui como é que isso pode ser entendido. Aqui, na primeira parte, né, do capítulo 1, versículo 14 até o 8:30, né, nós temos esse destaque. Primeiro, Jesus com relação às multidões, né, ele pregando para as multidões. Depois, Jesus exortando os seus discípulos. E depois, os apóstolos. O que é discípulo, o que é apóstolo? Discípulo é aquele grupo maior que Jesus manda em missão, né, que está aí no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o envio. 72. São 72. Né? Esses são os discípulos. Desses 72, Jesus vai eleger os 12 que serão chamados de apóstolos, né? E ele diz isso, quer ver? Vejam aí, Marcos 3. Acho que eu peguei a fonte errada aqui. Perdão, vejam o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, é onde está o que eu quero. É a mesma passagem. Capítulo 6. Versículo 12. Escolha dos 12? Isso. Lê aí, João Miguel. E aconteceu que nesses dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles e deu-lhes o nome de apóstolos. Aí. Então, dos discípulos, ele escolheu 12 e deu a eles o nome de apóstolos. Então, discípulo é um seguidor de Jesus, né, numa condição primária, e apóstolo é o seguidor de Jesus numa dedicação mais profunda. No Marcos é 3:13. 3:13. É. Os 12 discípulos. Vamos. Isso, é isso aí. Bom, então, dentro desse mistério, né, que vai se formando em torno da pessoa de Jesus, Marcos, né, faz essa pequena divisão de temas, né, para ele, que ele vai trabalhar no seu conteúdo. Depois,
nessa primeira parte, como eu já disse para vocês, esse primeiro momento apresenta um pequeno conteúdo de ensinamentos, né, parábolas e etc. e tal, e aquilo que eu acabei de falar, Jesus oculta, esconde a sua messianidade, porque já havia confusão suficiente e ele não queria acrescentar mais lenha na fogueira. Então, não fala que sou eu, deixa quieto, né? Não está entendendo, segue a onda aí. E o abuso, né? O uso exagerado, numeroso de relatos milagrosos, justamente para impactar os destinatários. O cara é o cara. O cara é o cara. Olha que ele fez isso, fez aquilo outro. São dezenas de milagres, né, relatados, e entre esses relatos um conteúdo muito reduzido, né, de ensinamentos, de doutrina, o que vai inverter na segunda parte. Na segunda parte, agora que o povo já se deixou impactar pelo poder milagroso, os prodígios que Jesus realizava, eles agora, né, vão receber o ensinamento, porque eles estão confusos, né? Como é que pode esse cara, né, com tudo isso, né, se dizer o Messias e se apresenta dessa maneira tão desprezível? Então, Marcos vai organizar, né, a segunda parte com uma catequese, como nós colocamos ali. Então, a gente pode já, né, definir qual é o centro do Evangelho de Marcos. A catequese, a caminhada catequética com Jesus. E de Jesus e com Jesus. De Jesus para o povo, né, e o povo, os apóstolos, com ele. Para a gente terminar o dia de hoje, a segunda parte, né? O mistério do Filho do Homem, lá falava o mistério de Jesus, agora aqui o mistério do Filho do Homem, né? O Messias que virá. As 3 predições, né? O que é 3 predições? 3 discursos anteriores, né? Vai ter esses 3 discursos entre o capítulo 8, versículo 31, até o 10, 52. Esse trechinho aqui, esses capítulos e versículos, esses aqui são o cerne, a estrutura básica, fundamental do Evangelho. É ali que vai haver o desdobramento da primeira catequese, da segunda catequese, as consequências, os ensinamentos e tudo mais. Depois a gente já vai lá para o final, né? O Evangelho tem 16 capítulos, aqui no capítulo 11, Jesus chega em Jerusalém para viver a sua última semana, né, em Jerusalém, e depois a paixão e a ressurreição, né? O que acontece depois que Jesus entrando em Jerusalém, né? A gente falou sobre isso no Evangelho de Mateus, né, que quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai enfrentar todos os segmentos institucionalizados, os doutores da lei, os fariseus, os saduceus e todo mundo, né? E é interessante que esse trecho, né, que fala de Jesus entrando em Jerusalém, o bombardeio, né, que ele recebe com relação às pegadinhas, né? Muitos trechos falam. E então os saduceus, querendo pegar Jesus de jeito, né, querendo usar uma expressão chula, né, querendo, né, fazer uma saia justa para Jesus, colocando ali certos questionamentos, certas interrogações, que Jesus vai responder todas elas, né, com sabedoria e com destreza, até um ponto que vai dizer assim, e ele não tinha mais nada a perguntar para Jesus. Entregaram os pontos, né, e ele deu continuidade à história. Aqui, então, são essas 3 predições que nós vamos estudar a semana que vem. Aqui só para finalizar. Na segunda parte, rareiam, né? A gente viu que na primeira parte o número de milagres era abundante. Aqui é reduzido. E o destaque para os ensinamentos, que eram pouquíssimos na primeira parte. Exatamente, é a inversão, é olhar no espelho frente a frente. E o objetivo tudo disso aí,
aprofundar o significado da messianidade, esclarecer por que né, Jesus é e deve ser reconhecido como o Messias. Essa é a nossa tarefa para a semana que vem, se Deus quiser. Tá bom? Eu vou trazer para vocês, na semana que vem, um simulado, um roteirinho, né, com essa caminhada catequética, né? As etapas, os ensinamentos, tudo esquemadinho. O meu Pix continua o mesmo. Né? Não mudou? Não mudou? Pode mandar em Bitcoin também. Eu tô abusada. Pior que eu falo esses negócios do nada. Eu sou que nem papagaio, eu só repito. Agradecer a Deus por mais esse momento. Agradecer a Deus por derramar sobre nós o Espírito Santo, com a sua sabedoria, com o seu entendimento. Contando também, hoje celebramos Maria, Mãe da Igreja, que ela nos proteja e proteja, sobretudo, a Santa Igreja de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Rainha, Mãe da Igreja, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, uma boa noite. Desculpe se incomodei demais. Até para a semana, se Deus quiser.